Fala galera, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao meu canal, cara. Hoje simplesmente eu tô aqui na casa dos meus pais. Hoje é dia dos pais. Já queria desejar feliz dia dos pais para todos os pais aí do canal, ou sei lá, pro seu pai aí, que porventura você queira mostrar para ele, né? E cara, vindo nesse local eu tenho diversas boas lembranças. Eu espero que o áudio esteja captando super bem aí. Por quê? Primeiro porque foi daqui onde eu saí, obviamente. Aqui já vou mostrar pra vocês o meu quarto, que é um sertão, né? Vocês podem ver. E é um 360 aqui, tem a área chegando aí, ó. E, cara, pra você ver a extensão da tecnologia e o que ela pode fazer com alguma pessoa. Eu vou procurar um canto pra sentar aqui pra ficar melhor, pra conversar com vocês, tá? Por que eu falo isso? Porque, cara, desde cedo eu fui do sertão, né? Obviamente nasci no sertão, me criei no sertão. Tinha diversos sonhos, desejos e vontades de crescer na vida financeiramente de alguma forma. Só que, cara, não é muito fácil para quem é do sertão. E assim, obviamente, eu não tinha tanta afinidade com a tecnologia de programação em si, mas eu sempre fui muito. Olha, os periquitos aqui. Se vocês tiverem ouvido aí, né? Porque eu sei que o microfone tem. Retira os ruídos externos. Mas eu sempre, cara, gostei muito de celular, jogos eletrônicos, essas coisas. Eu creio que isso tem ajudado de alguma maneira eu ter escolhido a programação em si como uma profissão a seguir. Só que antes, como eu já disse, eu tinha muito desejo de ser jogador de futebol, né, profissional. Atuar em algum time, enfim. Esse era o meu maior desejo. Na minha adolescência, eu não tinha tanta visão de que eu queria ser um profissional de tecnologia ou qualquer outro tipo de profissional. E aí o que aconteceu? Eu entrei para alguns times de futebol. De fato, já foi um avanço muito grande, porque você morar num sertão, acho que a cidade mais próxima, que é a cidade onde eu moro agora, que é o Quixadá, mais ou menos, acho que 18 quilômetros daqui, né? E eu jogava nos campos aqui, que é, tipo, terra assim, não é campo gramado, essas coisas, né? É muito difícil você pensar, quando você tá no seu ensino médio, geralmente, as pessoas já estão escolhendo, eu quero ser técnico em alguma coisa, eu quero ser engenheiro, eu quero ser advogado, professor de educação física. Muitas coisas as pessoas da minha época escolheram, né? Tinham já esse desejo. Mas eu lembro que ninguém, nessa época, que era por volta de 2016, 2015, quando eu concluí o ensino médio, tinha esse desejo de seguir para a área de programação ou tecnologia. Na verdade, o mais próximo de tecnologia que a gente conhecia, e só abrindo um parênteses aqui, um adendo, na verdade, na minha cidade já tinha Universidade Federal, que todos os cursos eram polos técnicos, né? Eram cursos só de tecnologia. E era o UFC, né? Que é a Universidade Federal do Ceará, aqui na minha cidade. Mas, tipo assim, não era tão disseminado assim, não era tão fácil as pessoas entenderem, né? Quão grande essa área seria algum dia, né? Eu vou tentar posicionar aqui a câmera, espero que dê certo, nesse tronco, para me ficar aqui de cenário para vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Então, deu certo aqui, né? Deixa eu ver se tá gravando. Então, como eu falei, a gente não sabia se ia ser algo tão disseminado, se ia ser algo tão abrangente quanto a gente tem essa visão hoje, né? Porque hoje a gente sabe que a tecnologia ela expandiu. Ela sempre foi muito importante para o desenvolvimento do mundo como um todo. Mas, cara, acho que o ponto-chave, como todo mundo deve saber, né? Foi 2020 ali, quando explodiu a pandemia.
realmente diversas empresas elas tiveram que se adequar à tecnologia como um todo para poder ter, para poder provisionar ali, né, a sua estrutura e perdurar aí no mercado. E foi justamente quando eu tive o privilégio, o prazer de entrar. Mas o que eu quero falar para você é que, assim, não existe nada tão difícil, cara, que você não consiga romper essa barreira, que você não consiga passar por essa dificuldade e esse momento. Eu sou a prova viva disso porque eu tô falando para vocês quão doido foi o meu ingresso, né, na área. E eu lembro que eu cansei da vida de jogador, né? Não tive tantos êxitos da maneira que eu pensava que iria ser. Que no caso, cara, eu pensava que ia ser bem mais fácil, mas só que tinha muito essa questão de empresário e eu tava sem empresário. Quem tinha me levado para fazer testes, para mim passar um período no futebol, foi uma pessoa que eu acabei conhecendo aqui dentro mesmo na minha cidade. Basicamente, ele não me cobrou nada. Ele me treinou muito tempo, a gente treinou bastante tempo, enfim, fiz todo o treinamento para aprender fundamentos, né? Para você ver que em tudo tem fundamentos. Então, é muito importante você se apegar aos fundamentos. E, de fato, se chama assim, aprender os fundamentos do futebol, que é como você bate de chapa, como você domina no peito, como você domina na coxa, como você cabeceia para a esquerda, para a direita, para frente, como você se posicionar, a visão. Ou seja, são os fundamentos básicos dos jogadores. É, e, beleza, cansei de ser jogador de futebol porque não tive tanto êxito. E minha mãe sempre pegava no meu pé, sempre falava assim: filho, você não vai querer fazer uma faculdade e tal, como é que é? E eu lembro que eu retornei, né? Fui pra Fortaleza, que era a capital da minha cidade, que eu já tava na cidade, morando na casa da minha irmã. E eu lembro, cara, que eu abri ali as, as faculdades, né, que tinham na minha cidade e os cursos, para escolher algo que eu me identificasse mais, para mim poder fazer o vestibular, fazer o Enem ali e concorrer a uma vaga, né? Foi quando eu vi sistemas para internet na época, 2017, era 2018 na verdade, sistemas para internet, que era um tecnólogo, e os sistemas de informação, que era o curso como um todo, né? A formação em si, o bacharelado, a graduação. E eu vendo ali dá para você ver a grade do curso em si, né? A ementa de cada curso, de cada cadeira que vai ser abordada ali, né? Cada matéria, digamos assim. E eu via muita coisa bacana. Eu via desenvolvimento para aplicativos, bancos de dados, introdução a web 1, web 2, tinha programação orientada a objetos, algoritmos, estruturas de dados, muita coisa que eu nem me lembro tanto hoje, porque são diversas matérias, a gente não consegue lembrar tudo. E o que aconteceu foi que eu escolhi primeiramente sistemas para internet, só que no decorrer do tempo, eu acabei mudando para sistemas de informação antes de, propriamente dito, efetuar lá a matrícula depois da graduação, né? Porque eu fiz antes de saber o resultado do Enem, porque precisava ser assim, e também eu pretendia usar o FIES para fazer a faculdade. Por quê? Porque eu tinha passado, depois eu subi, tinha passado na Federal, e tinha passado também para o ProUni. Logo após eu soube, né? Pude fazer a troca da modalidade, né? Só que, pra mim, cara, eu era solteiro na cidade, morando na casa da minha irmã e do meu cunhado. E eu tinha que me manter de alguma maneira, eu tinha que ter um dinheiro. Tipo, a gente jovem quer ter esse dinheiro, né? De alguma maneira, né? Adolescente não pode ficar sem grana. E com exceção a católica, que foi onde eu me formei, a Unicatólica, que é a faculdade da minha cidade, que tinha um curso em si disponibilizado, a faculdade era à noite, ou seja, era algo mais pensado para quem queria trabalhar, para quem queria, de fato, trabalhar durante o dia e estudar durante a noite. Então, esse foi a minha principal opção por conta dessa facilidade, né? Enfim, ingressei, cara. E ingressei, mano, sem saber de nada, né? Agora eu vou caminhar mais um pouco aí pra conversar pra vocês, pra não ficar tão monótono o vídeo.
Espero que eu não esteja fazendo muito careta, cara, porque o sol é muito doidão. Solzão aqui pra caramba, no sertão e verão. Então, é isso. Mas, continuando, ingressei na faculdade sem saber de nada, mano. Absolutamente nada, nada. Lá a gente tem o período de introdução, as matérias, obviamente. A gente conhece um pouco do mundo, mas não é nada assim que, cara, comparado aos meus colegas que se formaram comigo, obviamente, que são pessoas que já vinham do curso técnico, que já vinham de áreas do ensino médio técnico ali, que fizeram para a parte de informática, uns já sabiam programar, outros já tinham pegado até freelancer, para você ter uma ideia. Então eu me senti muito minúsculo ali, muito pequeno na frente dessas pessoas. Mas amizade serve para isso, cara. Acabei fazendo muita amizade, acabei tendo as amizades certas, graças a Deus. Eu louvo a Deus por isso, porque Deus colocou pessoas boas na minha vida para me ajudar, para me incentivar. E, cara, foi algo assim, para me romper a barreira de entender os conceitos, ralar mesmo pra caramba, estudar mesmo pra ter ideia do que... Eu lembro que na cadeira de algoritmos, na cadeira de programação orientada a objetos, cara, foi muito difícil pra mim ter assim entrar na minha mente. Por quê? Porque, cara, era algo totalmente novo pra mim, né? Eu acho que quem tá iniciando pode se identificar muito com isso. É algo totalmente novo. São conceitos que a gente tem que basicamente estudar muito, mano. E às vezes nem entra todos os conceitos na sua mente, tá? Mas eu tô aqui pra dizer já pra vocês, muito provavelmente o título vai ser algo como venci e tal. Eu venci, cara. Eu consegui romper, consegui entrar no mercado de trabalho e também não foi fácil. Foi luta, foram anos assim de trevas mesmo, mano, escuros. Eu chegava a chorar porque eu não achava que eu iria dar de conta. Por quê? Eu entrei no mercado de trabalho basicamente com 4 semestres de faculdade e eu não tinha pegado aquelas cadeiras de web, cadeiras de programação mais voltadas para algum meio, assim, como programação de aplicativos, essas coisas. E eu já entrei CLT, velho, em uma vaga que era muito marrenta, assim. Eu tinha que fazer muita coisa, do banco de dados ao front-end, ao back-end, a testes unitários, testes de integração. Cai muito na malha de correções, assim, de PR, né? Reviews de PR, onde tinha muita porcaria que eu fazia errado. Mas foi bacana, velho, porque algo que eu aprendi foi que, assim, errar bastante, ele ajuda também, sabe? A gente não deve temer, a gente não deve ter vergonha de errar, porque, fez um código que tinha pessoas da minha equipe que já faziam códigos que, na minha visão, eram bem mais complexos. Programação funcional, porque eu trabalhava com JavaScript ali e tal, e eu usava o Fozão muitas vezes normal, alguns já usavam o Mac, o Filter, e eu lembro que era o meu terror, mano, era aprender o Reduce. Eu detestava porque eu não conseguia entender os conceitos de Reduce ali. Cara, mas é super normal. Hoje eu analisando e vendo a minha trajetória, vendo onde eu tô hoje, a maneira que eu tô hoje, eu vejo que é super normal, mano, as dúvidas que eu tinha. E pra você também, muito provavelmente deve estar assim, não sei seu contexto ou se você passou por isso, mas deixa aí nos comentários quais foram os seus maiores traumas. E relacionamentos entre banco de dados, também pra mim eu não curtia tanto, cara. Mas algo que eu queria falar pra vocês era que, assim, eu sempre queria partir muito pra parte prática. Eu não me ligava muito na teórica. Eu achava que, se eu ver o professor fazendo aqui, se eu ver o professor fazendo esse layout aqui do front-end, eu vou conseguir replicar ele para um outro cenário. E dava certo, obviamente. Eu copiava e colava geralmente.
aquele layout daquela aplicação que eu tinha feito em algum curso e mudava as cores, mudava as letras, tentava posicionar um objeto, né, em tela de uma maneira diferente, mas cara, o que me ajudou realmente foi quando eu tive a humildade, posso dizer assim, de dizer: "Cara, eu preciso dar uns passos atrás, preciso retornar aqui". Eu lembro que eu já trabalhava, eu lembro que eu fiz cursos básicos, introdutórios, mano, de programação orientada a objeto pra entender mesmo. Esse tempo eu já estava com uma cabeça um pouco mais, eh, aberta, porque eu já trabalhava, já via algo no meu dia a dia ali de programação, e aprendi, mano. Aprendi programação orientada a objetos. Eu lembro que eu fiz os cursos. Lembro que eu fiz um curso total de banco de dados. Acho que foi mais de 70 horas de banco de dados. Pra entender de cabo a rabo, assim, embora que eu não fosse utilizar aquilo 100% no meu dia a dia, mas eu fiz pra entender, mano. Fiz pra entender HTML, CSS, JavaScript, do começo ao básico, assim. Do começo ao básico, não, né? Do básico ao avançado. Principalmente o básico, pra me entender as nuances, pra me entender os detalhes. E eu lembro que eu também fiz programação funcional, ou seja, eu fiz diversos cursos que falavam de base, que foi aquele lance que eu falei pra vocês na época do futebol, mano. Não tem como você ser alguém muito bom se você não for muito fera em bases. Por quê? Eu sempre me apeguei a isso que alguns professores falavam. Cara, se você for bom nas bases, não importa a linguagem que você vai programar, não importa o framework que vai lançar, ele sempre vai ser lançado em cima de bases. Sempre, sempre ele vai abstrair em cima de bases, não tem como fugir. Eh, então, foi assim, cara, que eu consegui ver realmente uma evolução significativa, no meu processo de carreira como desenvolvedor. Foi realmente, eh, ter esse privilégio de pensar, né, um pouco mais sobre as minhas escolhas e não avançar, né, escolher ali passar quase 2 anos estudando base, estudando realmente os conceitos para poder ter um desempenho bem melhor e melhorou pra caramba. Não é à toa que hoje eu tô numa posição que é almejado por muitos, né, que é um desenvolvedor sênior, que é muito, muito assediado pelas empresas e, enfim, eu tenho alguns processos na minha vida que eu quero alcançar ainda. Eu acho que eu vou ficar compartilhando aqui no canal todo o meu processo de estudo, tudo que eu faço, né? Vlogs, aulas também, para ensinar um pouco do que eu sei para vocês. Eh, e, cara, depois eu vou chamar vocês aqui para bater um papo aí sobre as minhas experiências como desenvolvedor júnior, pleno, sênior, até o especialista, que é a posição que eu tô ocupando hoje. Então, assim, o que eu quero deixar pra vocês nesse finzinho de vídeo é que, cara, não tenham medo, assim, eh, do novo. Assim, cara, será que isso é pra mim? Será que aquela oportunidade é pra mim e tal? Sempre as melhores oportunidades que eu peguei, os meus maiores crescimentos foram nas minhas maiores dúvidas. Eu resolvi apostar que sim e mergulhei de cabeça, cara, e Deus abençoou e hoje eu tô aqui por conta disso, né, na posição que eu alcancei, nas empresas que eu andei, todas foram empresas de ponta, velho, de ponta mesmo. Eh, e é isso. Estudem as bases também, não se prendam somente ao hype. Estudem as bases, mano, ainda é muito importante, principalmente hoje a gente vê IA que já faz código, IA que já é muito evoluída, mas os programadores que sabem a base, eles vão poder guiar essas IAs de uma maneira bem melhor. Mas isso é papo para outro vídeo, para mim dizer para vocês como eu me preparo, tipo, nesse meio tempo de IA, porque eu mesmo pensei que eu iria ser substituído, obviamente. Quem não pensou vai mentir, né? Porque é uma parada que realmente é bem evoluída, né? Mas, mano, é isso aí. Então, espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo. Peguem essas dicas que eu tô dando para vocês e curta esse vídeo, compartilha, comenta, se inscreve no canal. E é muito importante para mim que tô começando a ter essa ajuda de vocês, tá? Então, é isso aí. Forte abraço, até a próxima.